É, Quando a gente vai partir para os dados de entrada do nosso problema, a gente tem ao todo 17 cidades. E aí essas cidades estão separadas pelo identificador, começando em 0 até o 16, e as suas coordenadas, né, que a gente tem aqui logo depois. Aí aqui no começo a gente está, como o arquivo que a gente teve acesso não vai direto ao CSV, a gente tem que baixar. Aí eu copiei de lá e colei aqui para a gente poder abrir como um arquivo dentro do Colab e ficar mais fácil manipular. E aí, para a gente estar visualizando os dados, como são 17, eu tive a ideia da gente estar exibindo dentro de um gráfico e a gente poder meio que tentar imaginar como seria a solução, né? E aí a gente tem essa distribuição aqui. E aí, com isso, a gente construiu uma abordagem intuitiva, que é no sentido de como todo mundo está mais ou menos no mesmo quadrado, né? Tem essa distância aqui, que a gente pode chamar de L, que é essa. E aí está todo mundo mais ou menos nessa distância. O fator que vai causar uma variabilidade nas respostas que a gente vai ter é esse ponto zero. E aí a gente pode considerar duas coisas. A gente pode considerar que a gente sempre vai começar do zero, e aí a partir do momento que ele parte para um vizinho próximo dentro da abordagem GRESP, ele sempre vai escolher um desses quatro aqui. E aí, por ele começar do zero, o próximo também já vai estar dentro dessa faixa. Na hora de voltar para o zero, a gente também tem que voltar. Ou a gente pode sair do zero, passar por dois e deixar um, ou a gente, por exemplo, chegar no momento que tem um vizinho do zero, a gente conecta com o zero e depois conecta com o próximo vizinho. E assim, de forma intuitiva, a gente consegue construir esse raciocínio e isso vai tender a gente construir caminhos que vão atender ao critério do problema, né? E aí, partindo para implementação direta, a gente vai utilizar o seguinte: para cada cidade, a gente vai estar extraindo as coordenadas dentro desse data frame e a gente vai inicializar uma variável para contar a quantidade de registros que a gente tem. E aí, a gente está importando a biblioteca mesh para a gente poder usar a distância euclidiana, que vem definida nela, que é basicamente a distância entre dois pontos para um cartesiano. E aí, como a gente comentou antes, numa abordagem GRESP, a gente vai ter a combinação de uma abordagem semigulosa com uma abordagem com um algoritmo de busca local. E aí, para a construção das soluções candidatas, a gente utilizou esse algoritmo semiguloso que funciona com um limitador alfa, que vai meio que escolher dentro de determinados universos de soluções candidatas. Esse parâmetro serve para a gente estar escolhendo se a gente quer mais rigor na escolha ou menos rigor. E basicamente a gente vai ter uma lista e como o problema pede que a gente comece sempre da cidade zero, a gente vai estar inicializando por ela. E aí antes desse loop executar, a gente começa na variável zero e todas as cidades não são visitadas ainda. A gente remove esse zero, né? Na verdade isso aqui era porque a gente tinha feito alguns testes para comparar, começar no zero ou comparar no valor aleatório. A gente acabou voltando porque não era proposta da atividade. Enquanto a gente tiver alguma cidade para visitar, a gente vai estar realizando a ordenação para a gente poder tirar a maior e a menor chave. E aí, esse valor é meio que a amplitude que a gente vai utilizar dentro dos padrões desse alvo para a gente estar podendo filtrar dentro dessas soluções candidatas aquelas que tiverem a distância maior do que aquela. No caso, menor ou igual, né? Porque a gente quer a menor distância. E aí, a partir do momento que ele fizer isso, ele já sabe que qualquer uma dessas candidatas é válida, então ele faz uma escolha aleatória. Essa escolha que a gente fez, ela é adicionada ao caminho, né, que até o momento seria zero. E aí ele adiciona, por exemplo, 5, aí seria a próxima cidade a ser visitada. E ele remove ela do universo de cidades que a gente pode visitar, porque já foi visitado. E no caso, o atual, que era zero, passa a ser 5. E assim a gente consegue gerar esse caminho. No caso, preencher essa lista de 16 posições.
Quando a gente vai calcular o custo total desse caminho, a gente tem que fazer o seguinte: para cada elemento da lista que não seja aquele, ou seja, tipo, eu começo dele, mas eu vou comparar com ele menos um, porque no final eu estou adicionando a volta. No caso, em vez de calcular a distância dele com o próximo, eu calculo a distância dele com o primeiro. E aí, por isso é menos um aqui, eu retorno o total, que vai ser a distância total percorrida todo aquele caminho. No caso, quando a gente vai fazer a busca local, a gente optou pela abordagem de Rezende Ribeiro, que eles optam por sempre que a gente encontrar um novo custo, um caminho que tem um novo custo, baseado na permutação do caminho candidato, a gente consegue já meio que escolher ele como melhor e a gente acelera a execução e o desempenho do algoritmo. Também tem uma abordagem que realiza todas as permutações e depois seleciona melhor, mas ela não tem um desempenho tão bom, pelo que a gente pesquisou, e a gente preferiu essa. Mas basicamente aqui ela gera uma cópia do caminho atual e ele vai escolher dois pontos quaisquer quaisquer não, baseado no loop ele escolhe dois pontos da palavra e ele gera uma permutação. Nisso, cada palavra que a gente tem gerada como caminho, né? Cada caminho que a gente vai estar permutando todas as cidades para tentar, dentro desse universo candidato, né? Encontrar uma permutação que seja um custo de distância menor. E basicamente ele vai parar quando? Sempre que se a gente parar de encontrar um melhorada, ou seja, se ele ficar false e ele não alterar aqui para true, a gente vai ter que nenhuma superou aquela que existia e ele vai retornar esse caminho. A partir do momento que a gente vai para a execução do GRESP, a gente tem a seguinte situação. A gente tem o número de iterações e o fator alfa, que vai limitar o nosso universo de escolha. A gente começa com a melhor solução sendo nenhuma, porque a gente ainda não rodou o algoritmo. E aí aqui tem um detalhe, quando a gente vai estabelecer a melhor distância, como o algoritmo compara dessa forma, a gente precisa garantir que a distância que existe nessa variável seja maior do que qualquer outra distância que tenha, para ele poder substituir pelo menos o primeiro caso. E aí, para isso, a gente usa o artifício de inicializar essa variável como infinito, porque dessa forma a primeira substituição sempre vai acontecer, e aí depois ele vai ter alguma coisa para que comparar, porque até então ele não sabia qual que era a melhor distância, certo? E aí, basicamente, ele calcula esse caminho, faz a busca local e calcula o custo total. E aí, enquanto a gente tiver essas iterações acontecendo, ele vai tentar substituir a melhor solução e a melhor distância. E ao final das iterações, a gente vai ter um valor. E aqui a gente controla nossos valores. Por exemplo, a gente pode controlar de 100 interações, 1000 interações. E aí a única diferença é a quantidade de execuções que ele vai tentar substituir essa melhor distância. Apesar de ser randômico, isso tende a gerar um valor bom, porque a abordagem é semi-gulosa. A gente tem um filtro dos valores, inclusive o filtro recomendado por essa referência que a gente trouxe, que é 0.3, porque quanto mais próximo de zero, mais distante do totalmente aleatório, e aí a gente consegue construir a solução dessa forma. E aqui a gente traz um exemplo gráfico representando, por exemplo, os caminhos percorridos pelo cacheiro, né? Ele começa sempre do zero, ele vai pela aresta 1, e aí por aí vai, e volta a aresta 0, e ele calcula o custo também. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Me chamo Gabriel Marcos, meu grupo é formado por mim, Igor Santos, Matheus Dias e Pedro Rodrigues. Aqui a gente vai definir a metodística GRASP e aplicar ela ao problema do cacheiro viajante. Começando primeiramente pelo que é uma metodística, basicamente uma metodística é um procedimento ou heurística de nível superior, que a gente vai utilizar ele para ajustar uma heurística de nível comum, basicamente, para que a gente consiga fornecer uma solução que seja boa para um certo problema de otimização ou de aprendizado de máquina. E comparados a algoritmos de otimização exatos, que seriam basicamente as heurísticas comuns,
elas não garantem uma solução globalmente ótima, justamente porque elas são aplicadas normalmente são utilizadas em conjuntos de dados muito grandes. Há problemas que vão ter diversas e diversas soluções possíveis. E nisso, métodos de cálculos exatos se tornam inviáveis, já que, graças a essa quantidade massiva de dados, o cálculo é muito excessivo. O computador passaria muito tempo mesmo calculando. Então, o que é a método heurística Grasp? A método heurística Grasp, basicamente, se baseia na combinação estruturada de duas estratégias diferentes. Basicamente, são duas fases, a fase de construção, a construção semigulosa, e uma fase de busca local. Já como funciona? Na fase de construção, em vez, ela primeiramente vai fazer uma lista de candidatos, cria a lista com uma lista de candidatos com base em um certo parâmetro e sorteia um elemento aleatório dessa lista para formar a nossa solução. E para que isso serve? Basicamente vai servir para que o nosso algoritmo não fique preso num local ótimo e consiga explorar diferentes áreas do problema. Basicamente, uma analogia seria, vamos dizer, a gente utiliza uma estratégia de sempre que achar inclinação para subir uma montanha, um local mais alto. Nossa estratégia ao subir uma montanha, basicamente, sempre que a gente vê inclinação, a gente sobe. Só que o problema é que tá tudo escuro e a gente não consegue ver nada. Então a gente só sobe quando a gente sente inclinação. Então, como a gente está procurando um local mais alto, sempre que a gente vê inclinação, a gente sobe. Só que a gente provavelmente não pode estar chegando no local mais alto. A gente pode chegar num ótimo local, que seria uma montanha pequena, mas a gente pode estar num vale de montanhas, então uma montanha muito maior. E o ótimo global seria essa montanha maior, que a gente não consegue ver, porém a gente está preso esse ótimo local que a gente achou. Então essa fase de construção serve basicamente para isso. Já a fase de busca local serve para refinar a solução que a gente encontrou. Ele vai chegar nessa solução, no ótimo local que a gente conseguiu ali, e vai fazer pequenas alterações naquela solução. Vai trocar elementos, inverter ordens para encontrar algo melhor na vizinhança. E isso vai garantir que a solução que a gente chegou ali ache o potencial mágico daquela região de busca, basicamente. E esse processo da fase de construção e da fase de busca local é repetida várias vezes em uma iteração. E qual o problema a gente vai aplicar isso? O problema do caixeiro viajante. E qual é esse problema, basicamente? A gente tem que organizar a viagem da maneira mais eficiente possível. Para essa viagem, tem que atender certos critérios. Passar por todas as cidades necessárias, não repetir nenhuma cidade e voltar ao ponto de partida, gastar o menor tempo, distância ou dinheiro possível. O problema surge porque existem diversas maneiras diferentes de organizar essa rota e não é algo óbvio, basicamente. É necessário, tem diversas e diversas soluções. E a depender da quantidade de cidades que tem, o número vai crescer fatorialmente. N-1 fatorial. O que torna a solução de busca ótima, achar uma solução exata, como foi dito antes, que tem heurísticas que buscariam locais exatos, se torna muito inviável. Aqui a gente tem a visualização do exemplo. A gente tem a cidade A, B, C, D, F, E, e tem algumas demonstrações das rotas aí, basicamente.